São 7 horas e mais 39 minutos. Nós estamos de volta com o programa 93 Notícias, cumprimentando aos nossos amigos que continuam em sintonia conosco, nos acompanhando aqui na FM Itabaiana. E como já vem ocorrendo há 2 semanas, nós já estamos aí concluindo a 3ª semana, rodada de entrevistas com os candidatos a governador e também com os candidatos a vice-governador nas eleições aqui no estado de Sergipe. E hoje, como foi anunciado no dia de ontem, o nosso entrevistado será o candidato Dr. Emerson. Emerson Ferreira da Costa, nascido em 10 de junho de 1953. Casado, natural de Traipu, no estado de Alagoas. Superior completo e tem como ocupação a medicina. Ele é médico dermatologista. Ele é filiado à rede. Não aplica-se composições nessa eleição, não há composição da coligação. Então, a partir de agora, a gente conversa com o candidato em mais uma rodada de entrevistas aqui no programa 93 Notícias. O candidato, como foi definido, através de sorteio com representantes e assessores, a nossa entrevista baseia-se nos temas segurança pública, saúde, educação, infraestrutura, que engloba obras e rodovias, esporte, turismo e juventude, indústria e comércio, que é geração de emprego, e também assistência social. A nossa entrevista tem uma duração aproximada de 35 minutos, dividida em 2 blocos. E os temas foram colocados aqui nessa caixinha, para que o senhor mesmo possa tirar o tema a ser debatido na sequência da nossa entrevista. Eu começo a nossa conversa cumprimentando e agradecendo ao senhor por ter aceitado o nosso convite e a sua presença aqui no programa 93 Notícias. Bom dia, candidato. Bom dia, Gilson de Oliveira. Bom dia a todos os ouvintes da FM Itabaiana e mais especificamente do programa 93 Notícias. Quero cumprimentar também ao Gordinho e todos que fazem aqui a emissora, mandar um abraço para todos os ouvintes. E é importante, eu tenho sempre dito nesses momentos que nós temos a oportunidade de dialogarmos, né, com os sergipanos, é o momento de parabenizar as emissoras, os veículos de comunicação que assumem essa postura, porque eu costumo dizer que nós ainda temos no Brasil uma democracia fragilizada, uma democracia muito incipiente. E a gente fortalece a democracia, e notadamente a democracia participativa, quando a gente abre espaços como esse, onde podemos dialogar com a sociedade. Então eu digo que a democracia se constrói dessa forma, e cada programa desse é um tijolinho que a gente vai colocando na construção e no fortalecimento da democracia participativa aqui em nosso país e em nosso estado. Então, de parabéns a todos que fazem aqui a emissora por essa iniciativa. Vamos começar a nossa entrevista com o primeiro assunto, candidato. Por gentileza, tire aqui, o senhor mesmo tira o assunto a ser debatido no programa 93 Notícias. E o nosso primeiro assunto de hoje vamos falar justamente de indústria e comércio, geração de empregos. O que fazer para atrair as indústrias, o que fazer para fortalecer o nosso comércio? Nós temos que dotar Sergipe de uma política de desenvolvimento econômico. Nós temos, nesses últimos 30 anos, e eu tenho estudado bastante tudo isso, Gilson, nós não temos uma política de desenvolvimento para Sergipe. Os governos que se sucedem, todos eles, tratam apenas da política do poder pelo poder. Então é importante aqui faço uma explicação. Já de modo objetivo respondo que o que falta em Sergipe é uma política de desenvolvimento econômico, que nunca teve, e quero contextualizar isso que estou dizendo. Primeiro, os governos que se sucedem, e é essa lógica perversa que produz essa situação caótica em que se encontra hoje o estado de Sergipe, porque nós temos administrações ruins e que, nesse momento de crise que acomete Sergipe a partir de 2014, a crise que começa em 2008 nos Estados Unidos e como efeito dominó vai se propagando para o mundo, em 2014, 2015 ela chega aqui para Sergipe, porém como pega um estado muito mal administrado, em situação caótica,
essa crise vai ser muito mais maléfica, vai trazer muito mais impacto negativo, muito mais prejuízo para os sergipanos. E nós caímos em todos os indicadores. Se analisarmos o PIB aqui no Brasil, houve uma queda do PIB no país e em todos os estados brasileiros. Só que aqui em Sergipe essa queda foi mais acentuada. E se analisarmos outros indicadores, por exemplo, indicador de desenvolvimento humano, nós estamos em queda livre, em queda franca. Se analisarmos o desempenho, nós fomos caindo a cada ano. Em 2016, nós éramos o penúltimo estado já em desempenho. Em 2017, nos tornamos o último estado em desempenho. Então, aqui em Sergipe, a crise foi mais, vamos dizer, avassaladora. Ela causou efeitos mais negativos porque nós temos uma administração ruim, uma administração caótica aqui no estado de Sergipe. E o que é que falta? Por que é que isso acontece? Porque todos esses governos que se sucederam nesses últimos 30 anos, todos eles, sem exceção, eles priorizam o pragmatismo da disputa do poder pelo poder. O que é isso? Quando eles vão fazer composições de alianças, eles fazem loteando os espaços públicos. Essa secretaria desse partido, essa outra, aqueles partidos que têm maior potencial, escolhem as secretarias maiores, educação, saúde, e os partidos menores vão sendo acomodados com secretarias que vão ser isoladas pelo governo, vão ser desprestigiadas pelo próprio governo e distribuem também presidências de órgãos. Então, é esse loteamento que está na origem da falta de políticas públicas aqui para o estado de Sergipe. Então, os governantes, como assumem, já pensando em se perpetuarem no poder, eles estabelecem políticas de governo. Então, nesses 4 anos, o que é que eu preciso fazer para ganhar a eleição? E aí vai colocar correligionários políticos nos cargos, vai fazer com que as secretarias se tornem verdadeiros comitês eleitorais e não existe política para o estado de Sergipe, nem de educação, nem de segurança, nem de infraestrutura, nem na indústria e comércio para o desenvolvimento de Sergipe. Por exemplo, nós temos relato aqui no estado de Sergipe que para a SEDTEC, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia, nós temos indicações partidárias e temos histórico aqui recente de secretário que foi colocado e assim que chegou reuniu o pessoal e disse, olha, o que eu sei fazer é cuidar de gado. Então vocês aqui continuem administrando porque eu vou continuar cuidando do meu gado. Eu estou aqui porque coube ao meu partido essa secretaria e eu fui aqui colocado. Isso é inadmissível, isso é incompatível, isso é de uma irresponsabilidade que não tem mais tamanho. Ou seja, a eleição acaba virando uma barganha, né? Já virar uma barganha. O que é que nós propomos enquanto Rede de Sustentabilidade e o que é que nós acreditamos que vai possibilitar a construção de uma política de Estado? E aqui faço a diferença. Política de governo é aquela que vai pensar no poder pelo poder. E política de Estado é aquela que vai ser pensada a médio e a longo prazo. E aí já começa a grande diferença. A gente não pode pensar numa administração, o estabelecimento de políticas só por 4 anos. Nós temos que pensar políticas a médio e a longo prazo. E aí precisamos dotar Sergipe de uma política de desenvolvimento econômico. O que é que nós temos hoje? Nós temos Sergipe com o desempenho pior do Brasil, ele está longe de ser um ambiente favorável aos negócios, ao empreendedorismo. Sergipe tem um custo muito alto, então o custo Sergipe é altíssimo, e quando a gente vai analisar por que esse custo é alto, claro, existem tarifas que são controladas pelo governo federal, mas nós temos, por exemplo, a questão do gás, que é muito utilizado na indústria, e a questão da água, que são tarifas controladas aqui pelo governo. E essas tarifas estão em valores muito altos. Então, isso não cria um ambiente favorável para os negócios. Então, o custo Sergipe é alto. A política tributária de Sergipe, notadamente dos incentivos fiscais, ela é equivocada. Ela não tem uma contrapartida que favoreça ao Estado. Nem o Estado oferece, por exemplo, um custo Sergipe convidativo para que as empresas venham. E esse governo, o que é que ele faz
para aumentar a sua receita. Que aí quando a gente vai analisar receita e despesa, esse governo tem gastado muito mal. Notadamente esse governo que está aí. Esse governo aumentou em 134% o gasto com o Estado. E esse gasto, ele sobe principalmente pela grande quantidade de cargos comissionados e na relação com terceirizados. Então, o gasto de Sergipe é inadmissível, Sergipe gasta muito mal. Depois, com relação à receita, o Estado também arrecada muito mal. Olha, a maioria dos postos fiscais aqui do Estado de Sergipe está fechada. Então, a arrecadação, ela é ineficiente aqui pelo Estado de Sergipe. Então, ele não se preocupa com a arrecadação, a sonegação aqui em Sergipe é altíssima e nós temos um governo que se preocupa em aumentar a receita apenas pelo aumento de alíquotas. Essa é que é a política equivocada. Então, nós tivemos em 2017 aumento do ICMS de 1%. E isso repercute em toda a cadeia produtiva e cria dificuldades para os produtores, para a indústria, cria dificuldades para o consumo, porque os custos vão aumentar em decorrência disso. E principalmente num cenário onde nós não temos aumento de salário dos servidores públicos há 5 anos. E a gente sabe que o setor serviço, que é o que mais faz circular recursos em função dos servidores públicos que estão inseridos nessa relação de consumo com a cadeia produtiva. Então, se nós não temos uma política de desenvolvimento, uma política que equilibre o desenvolvimento nas diversas regiões de Sergipe, se nós temos um Estado que é ausente, por exemplo, aqui na região do Agreste, a gente sabe que tem as cadeias produtivas do leite, a gente tem estudado tudo isso, e os arranjos produtivos locais foram totalmente abandonados pelo governo. Nós temos também, e isso acontece no Brasil inteiro, que micro e pequenas empresas são as que mais empregam. Geração de emprego e renda, ela se dá principalmente a partir das micro e pequenas empresas. Estão todas abandonadas pelo atual governo. E nós vamos verificar na relação importação e exportação, que aí a gente pode estudar como está se comportando a economia em Sergipe. A gente vai analisar a corrente comercial. A corrente comercial é o quê? Quanto Sergipe está importando e quanto Sergipe está exportando. E a gente percebe, quando vai estudar a série histórica, nesses últimos anos, tanto Sergipe está importando muito menos, como está exportando muito menos. Isso significa o quê? A situação ruim da economia sergipana. Então faz com que a gente importe menos e exporte menos. Então, tudo isso é porque falta de política de desenvolvimento. Nós precisamos estabelecer uma política de desenvolvimento para Sergipe que equilibre as regiões, que permita o desenvolvimento de todas. Nós não podemos ter municípios que crescem, que são pujantes, e municípios em plena pobreza aqui em Sergipe. Então, nós precisamos equilibrar, nós precisamos estimular as vocações de cada região, nós precisamos ter políticas públicas que dêem apoio aos micro e pequenos empresários, nós precisamos incentivar os arranjos produtivos locais, nós precisamos transformar o Banco do Estado num banco de fomento, para que possa, através do microcrédito e do incentivo à agricultura, estimular a produção e estimular o desenvolvimento aqui do Estado de Sergipe. Precisamos reduzir o custo Sergipe, esse custo que é altíssimo. Não podemos querer fazer aumento de receita a partir do aumento de alíquotas. Nós temos que rediscutir a política de incentivos fiscais, até porque já está estabelecido que essa guerra fiscal só pode acontecer até 2032, mas aí 14, 15 anos, que nós temos que acabar com essa guerra fiscal que tanto prejuízo tem causado à economia. Precisamos melhorar a sonegação. A política de incentivo fiscal equivocada de Sergipe retira a capacidade de arrecadação de 30% do ICMS. Então é preciso que a gente capacite o Estado de uma boa capacidade para a fiscalização do preço do tributo justo, que façamos uma arrecadação, mas que também tenhamos uma contrapartida de incentivo para todos os setores produtivos. Nós temos uma desindustrialização de 30% aqui no Estado de Sergipe.
Nós temos dificuldades no setor agropecuário. Recentemente eu participei de uma reunião aqui mesmo, em Itabaiana, onde a gente foi cuidar de propostas de uma quebra da safra de milho, estimada em 60%, que hoje já há quem fala em 80% de quebra da safra, e o governo totalmente ausente. Olha, nós temos a Indagro, já teve um momento que o Indagro fazia pesquisas associadas com a Embrapa para estimular o policultivo no estado de Sergipe. Nós temos que sair da monocultura e fazermos a policultura. E essa policultura tem que ser fundamentada em pesquisas que vão indicar, e nessa região, com esse clima, a variação do cultivo tem que ser com esses produtos aqui. E, no entanto, a Embrapa foi encolhendo, a Indagro foi encolhendo, não mais tem parceria com a Embrapa, só tem hoje 4 pesquisadores, a extensão rural não existe, a defesa agropecuária não existe. Então, nós temos um abandono total de setores que são estratégicos para a economia de Sergipe. Então, precisamos dotar Sergipe de uma política voltada para o desenvolvimento econômico, mas uma política de Estado, pensada a médio e longo prazo, inclusive, por exemplo, para a região da Caatinga, para a região do Sertão, nós precisamos acabar com essa história de vivermos em função da indústria da seca, que tem sido relato de tantos processos de corrupção e que não tem resolvido em nada o problema do nosso sertão. Então temos que encarar o sertão como a nossa realidade, é da nossa natureza aquele clima. Se fôssemos pensar dessa forma, as regiões desérticas do Oriente Médio não produziriam nada. E são áreas bastante produtivas, com um poderio econômico muito grande, e são regiões desérticas. Então nós temos aqui o sertão, que precisamos entender a Caatinga com seu potencial de produção, desde a possibilidade de forrageira, de produção, mas nós precisamos pensar também a Caatinga como solução e não como problema. Entender essa realidade. E naqueles lugares inóspitos, inadequados para a agricultura, por exemplo, nós vamos estimular, com fomento do Banco do Estado, a criação de fazendas solares, para que a gente gere energia fotovoltaica e a gente vá modificando a matriz energética de Sergipe com a produção de energias renováveis, de energias limpas, fazendo com que haja uma redução do gasto, tanto do Estado quanto dos sergipanos, com o consumo de energia, e que também a gente faça geração de emprego através desse processo de criação das fazendas solares. Então é desenvolvimento com geração de emprego para o estado de Sergipe. São 7 horas e mais 57 minutos, 7h57. Só chamando a atenção, candidato, para o senhor fazer um resumo, para a gente não pular nenhum tema, para que a gente possa dar prosseguimento e debater todos os temas. Então vamos falar das diretrizes. Então, vamos fazer resumidamente. Um outro assunto, que é a área do senhor, é do seu conhecimento, é saúde. E Sergipe, como a gente tem acompanhado, infelizmente está agonizando, está na UTI. O que fazer para mudar a situação do nosso estado? Começo pelo problema. Vou trazer um dado aqui, Gilson de Oliveira e ouvintes da FM Itabaiana, um dado estarrecedor, criminoso. A Universidade Federal de Sergipe contribui fazendo levantamentos e temos o anuário socioeconômico. E nós temos dados que são demonstrados pelo Departamento de Economia da Universidade Federal de Sergipe. Veja que absurdo. Das pessoas que morrem em Sergipe, nos serviços públicos, mais da metade, mais de 50% das pessoas que morrem nos serviços públicos de Sergipe são mortes evitáveis. São mortes que poderiam ser evitadas. São mortes que acontecem por conta da ineficiência da política de saúde do estado de Sergipe. Esse dado é estarrecedor, é criminoso, é uma denúncia absurda que esses dados trazem para os sergipanos, mostrando uma realidade inaceitável. Agora, por que é que isso acontece? Aí vamos analisar a questão da política pública em Sergipe. É problema de financiamento? Existe até um subfinanciamento no Brasil com relação às políticas de saúde. Nós precisamos aumentar e chegarmos aí a patamares em torno de 10% do orçamento para que sejam gastos com saúde. Mas, com o dinheiro que vem, mesmo com subfinanciamento, daria para fazermos melhor e muito mais. Qual é o grande problema? Não é o subfinanciamento. O grande problema da saúde é fazermos a despartidarização da política pública.
Esse seria o resumo, a síntese da obra. Despartidarizar. Sergipe teve uma sequência de 3 secretários, Ivan Paixão, Eduardo Amorim e Rogério Carvalho, que saíram da secretaria e se elegeram deputados federais. E ainda costumam dizer nas campanhas que se elegeram com as maiores votações de deputado federal aqui do estado de Sergipe. Claro, transformaram as secretarias em comitês eleitorais. Partidarizaram as políticas públicas. Eu conheço, eu entendo, eu estudo isso. Eu estava na comissão de criação do Conselho Estadual de Saúde de implantação do SUDES, que quando começou era SUDES, o SUS aqui em Sergipe, e a gente via que o interesse era de partidarização. Então, se você transforma a política pública de saúde em comitê eleitoral e pega os agentes de saúde para se transformar em cabos eleitorais, isso não é política de saúde. Então, qual é o modelo de atenção à saúde que tem em Sergipe? Não existe modelo de atenção à saúde. O modelo que nós temos é o modelo do assistencialismo, que isso não tem nada a ver com a proposta real do SUS. No assistencialismo, nesse modelo de saúde, sabe o que é que existe? Tem o posto, tem a unidade de saúde, mas na cabeça das pessoas esses postos nem funcionam, nem são resolutivos. Sabe o que é que está estruturado na cabeça das pessoas por conta dessa coisa politiqueira, dessa coisa inaceitável, dessa coisa absurda? É número de telefone e a casa do vereador, do prefeito, do vice-prefeito, dos políticos, para que, através de veículos, transportem as pessoas para o interior ou nos hospitais regionais serem atendidos mediante contato com o vereador. Isso não é modelo de atenção à saúde. Enquanto isso perdurar, nós teremos mais de 50% de mortes evitáveis e teremos os hospitais superlotados sem resolutividade. Agora, qual é a proposta que nós temos para isso? É a proposta como deveria ter sido desde o início, mas a politicagem não permite. Por isso que esses grupos que estão aí, que se alternam no poder, e a cada eleição loteiam a secretaria, e esses 3 grupos que procuram polarizar para ser mais do mesmo, todos eles já estiveram juntos de todas as formas, a cada eleição é uma metamorfose ambulante, eles estão juntos de um jeito, mas todos adotamos a mesma prática. É isso que a população precisa entender. E é preciso que tenha alguém com independência e com coragem para fazer a coisa certa. E a coisa certa seria o quê? Cabe ao Estado, Gilson, o papel de supervisor e coordenador da política pública de saúde. Então, cabe ao governador dialogar com os prefeitos e estabelecer para Sergipe um modelo assistencial. E o modelo assistencial que diz, olha, meus amigos, nós vamos trabalhar e a grande porta de entrada para os sergipanos na questão da saúde serão as unidades básicas de saúde. E Sergipe já tem uma rede física estruturada, montada, não precisa estar construindo nada. Só precisa funcionar e dialogar com os vereadores, com o prefeito. Meus amigos, nós vamos tirar o assistencialismo, nós vamos entender saúde como direito de todo cidadão e que de modo impessoal e sem dever favor a ninguém, ele quando sentir o agravo na sua saúde, ele tem que sair para uma unidade de saúde e ser acolhido e atendido. E eu sei como médico, e todos os profissionais da saúde sabem que numa unidade básica de saúde, nós temos condição de resolver 80% dos problemas de saúde. Sabe por quê? Porque 70%, 80% dos agravos à saúde de qualquer cidadão, eles são de baixo risco ou de médio risco. Ou seja, eles são resolvíveis na unidade básica. Basta a gente dotar essas unidades básicas de equipes multiprofissionais, de equipes voltadas para o atendimento generalista, dotar essas unidades de prontuário eletrônico, e as pessoas vão ser atendidas. Aquilo que for resolvido, o paciente vai para casa e não deve favor e obrigação a ninguém, está apenas no exercício do direito à saúde. Aqueles que não forem resolvidos, que vão constituir os 20%, aí eles vão ser encaminhados pela regulação totalmente independente da política, totalmente independente da influência de vereador. Gilson, eu sei aqui em Sergipe, de gente que não é funcionário da saúde, que é político, que tem cota, ele tem direito a... Ele é correligionário do atual governo. Então ele tem cota para encaminhar pessoas para os hospitais. Isso não é modelo, isso é esculhambação na política pública de saúde em função dessa politicagem que existe. Ou a gente acaba com isso, ou o povo vai continuar morrendo de mortes evitáveis. E aí as pessoas precisam migrar e só chegarem no USE ou em qualquer hospital se for um caso de urgência, de emergência, ou um caso encaminhado por essas unidades de referência e pelos ambulatórios especializados. A pessoa não pode, eu tenho um agravo, mas eu sei que o posto de saúde não funciona, eu vou direto para o hospital.
Aí chega um camarada infartado com AVC, um paciente infartado com AVC no hospital, que a gente sabe que o tempo de atendimento, o tempo-resposta é fundamental para que ele sobreviva e que não fique sequelado, e ele vai levar 5, 6 vezes mais tempo para ser atendido, porque os recursos materiais e humanos dos hospitais estão ocupados com pessoas que não deveriam estar ali. E essas pessoas estão ali porque nós temos um modelo politiqueiro centrado em fazer o povo dever favor através do fornecimento de um carro e de um veículo para deslocar pessoas, quando esse político nada faz para que a saúde em seu município funcione. Pelo contrário, faz até que não funcione para que ele tenha cada vez mais pessoas necessitadas e dependendo desse favor para encaminhar seu problema de saúde. Às vezes eu tenho que me alongar, mas é preciso que a gente contextualize e que aproveite esse espaço e esse momento aqui para que as pessoas entendam da problemática. Candidato, os seus adversários, na grande maioria, têm citado o mesmo assunto. E para a gente finalizar de forma sintetizada, o Hospital do Câncer de Sergipe tem sido um assunto debatido nesta campanha. Politicagem. Politicagem. A discussão aqui em Sergipe do Hospital de Câncer nesses últimos anos é quem é o pai. Ou não é? Quem é o pai? E o Hospital de Câncer não aconteceu. Tem quantos anos que a gente discute? Esse governo, eu tenho pessoas amigas que, Sergipe, todo mundo se conhece, e eu estava um final de semana conversando com os amigos e disse, rapaz, essa semana foi terrível. Eu disse, por quê? Porque a gente está numa discussão do governo e tem pessoas que querem que faça propaganda, esse atual governo, faça a propaganda que vai começar a construir o governo, e a gente não tem dinheiro para fazer o hospital, o dinheiro não é suficiente, nós vamos fazer a fundação e vamos parar, não tem. E fica querendo, aí tem, não, precisamos fazer para anunciar. E anunciaram, fizeram festa, soltaram fogos, começaram, fizeram a estrutura e pararam. E estão dizendo que precisa fazer aditivo, não tinham, começaram sabendo que não tinham, é só politicagem. É só quem é o pai da ideia. Agora, quer discutir saúde? Quer discutir saúde? Vamos lá. A gente precisa ter um modelo. Você vai fazer um hospital do câncer para estar inserido em qual modelo de atenção à saúde? É como se você dissesse assim, eu vou comprar um pneu de última geração, super potente, mas eu ainda não tenho o carro para botar o pneu. Eu vou comprar o pneu, depois eu compro o carro. Está entendendo? Então a gente precisa em saúde assim, eu tenho um modelo de atenção básica. Modelo de atenção básica, eu tenho que garantir que todo mundo vai ser atendido e eu já disse que resolve 70%, 80% dos casos. Resolvido aqui esse problema, nós vamos ter de que adoecem os sergipanos. Isso se chama de perfil epidemiológico. De que as pessoas adoecem. As pessoas em Sergipe estão adoecendo mais disso. Então eu vou ter ambulatórios especializados para isso. E para atender esse modelo epidemiológico do que adoecem os sergipanos, eu preciso de que estrutura hospitalar? Nascem quantas pessoas? Eu preciso de quantas maternidades? Tem muito trauma, tem muita violência em Sergipe, então eu preciso de um hospital especializado em trauma. Então a gente tem que fazer assim, é ter um hospital, uma rede hospitalar, que ela vai estar encaixada em um modelo de atenção à saúde como um todo aqui no estado de Sergipe. Eu não posso estar numa briga, eu vou brigar aqui com o Gordinho, fazer uma disputa, eu acho que a gente devia fazer um aeroporto para espaçonave que vem de Marte aqui em Itabaiana. Aí eu vou discutir com ele, peraí, isso vai servir para quê? Isso atende a quê? Né? Então a gente tem que discutir as coisas dentro de um modelo de atenção à saúde. Então cabe discutir. Se a gente tiver um modelo estruturado, aí como é que está a questão do câncer? Será que os hospitais que existem, eles estão estruturados, eles podem prestar esse atendimento? Será que a gente vai precisar de mais um? Será que a gente vai precisar de um hospital infantil? Então a gente precisa discutir dentro do modelo. Às vezes eu vou conversar com servidores públicos e diz, a gente precisa de um hospital do Estado só para servidor público. Não, a gente precisa de um modelo de atenção à saúde que garanta a saúde como direito. E aí, dentro desse modelo é que a gente vai estruturar tanto a rede de atenção básica, como a rede de ambulatórios especializados, como a rede hospitalar. Candidato, vamos ao próximo tema e o último desse primeiro bloco aqui da nossa entrevista no programa 93 Notícias com o candidato Dr. Emerson Ferreira. E outro assunto complexo, outro assunto que Sergipe tem sido divulgado de forma lamentável. Segurança pública, o que se fazer para mudar essa triste estatística do estado de Sergipe? De novo, precisamos despartidarizar
não entregar a secretaria, não pensar na política partidária e dotarmos Sergipe de uma política de segurança pública que não existe. Nós temos uma escalada do crime no estado de Sergipe. Nós tivemos aquele efeito avassalador da crise econômica, que aqui em Sergipe pegou um governo incompetente e que essa crise se tornou muito mais cruel, muito mais grave, intensa. O que existe de desemprego em Sergipe, nós temos em Sergipe o maior índice de desemprego do Brasil. No Brasil nós temos 12,5% de desemprego. Aqui em Sergipe nós temos 16,8%. Se estudarmos a Grande Aracaju, esse indicador é de 17,5%. Se você estudar a juventude de 16 a 24 anos, 25%, um quarto desses jovens são jovens nem trabalham, nem estudam. Se você analisar o índice de violência em Sergipe, que é em torno de 60 homicídios por 100 mil habitantes, para quem acha que o Rio de Janeiro é violento, lá é 20 homicídios por 100 mil habitantes. Aqui em Sergipe é em torno de 60 por 100 mil habitantes, 3 vezes mais. Agora, o que é pior, eu estou falando de juventude. Se você analisar de 16 a 24 anos, vamos ver o que é que acontece nessa faixa etária. O que é que Sergipe está fazendo com a sua juventude? 16 a 24 anos. Eu já disse que o índice de desemprego, o jovem nem é 25%. Um quarto desses jovens nem trabalham nem estudam. Agora, vamos analisar esse indicador de homicídio, de violência na população de 16 a 24 anos. Na população geral de Sergipe é 60. Na população de 16 a 24 anos, 143 homicídios por 100 mil habitantes. É guerra civil não declarada, Gilson. O que é que nós estamos reservando para a nossa juventude? É um número assustador. Né? Assustador. Agora, o Brasil, e nós estudamos tudo isso, tem um ano que a gente estuda tudo isso, Gilson. Nós fomos verificar, o Brasil tem uma meta que diz, olha, todo jovem de 17 anos tem que ter concluído o ensino médio. Olha, todo jovem de 17 anos tem que ter concluído o ensino médio. Aí nós fomos fazer um levantamento de Sergipe. Nunca, em tempo nenhum, em governo nenhum da história de Sergipe, nós tivemos 50% dos nossos jovens com o ensino médio concluído. A meta é que tenhamos 100%. Nós nunca tivemos 50% na escola. E dos menos de 50% que entram na escola, o índice de evasão é altíssima. A qualidade do ensino é ruim. A escola pública de Sergipe, quando estudada no IDEB, é a pior do Brasil. É isso que esses sucessivos governos estão dedicando à juventude. A pior educação, os piores indicadores de educação, um altíssimo índice de desemprego. Isso reflete na violência, candidato? Claro, tem vinculação direta. Quando nós não temos o braço do Estado, quando nós não temos escola de qualidade, quando nós não oferecemos a oportunidade de emprego, essa juventude tem sido acolhida pelo braço do crime. E aí nós entramos nesse clima de guerra. Então, o que é que precisamos fazer? Despartidarizar as políticas públicas. Isso é vergonhoso. A gente aproveita o momento de eleição para denunciar isso. É vergonhoso. Nós não resolveremos os problemas que afligem a população se não tivermos a coragem de despartidarizarmos as políticas públicas. Aí a gente precisa, sim, de uma política de segurança pública, onde o governador vai chamar a Secretaria de Educação e dizer, precisamos de um programa de educação integral que vise conhecimento de qualidade, a formação de cidadãos e a geração de emprego voltada, esse processo de educação voltado para o mundo do trabalho. Nós precisamos chamar a Secretaria de Educação, de Saúde e dizer, olha, nós precisamos de uma política pública para acolhimento, tratamento, recuperação e ressocialização dos dependentes químicos, que também estão no foco dessa violência.
Nós precisamos chamar a assistência social, dizer, temos que ter uma política integrada aqui, junto com a Secretaria de Segurança, para a gente combater a pobreza e o processo de empobrecimento que acomete o sergipano nessa falta de política de desenvolvimento. Temos que chamar a Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Lazer e dizer, temos que fazer com que as nossas praças e os arredores das nossas escolas sejam ocupadas pela polícia e pela sociedade, pela população e não pelo crime. E aí a gente chega para a Secretaria de Segurança e diz, primeiro, no nosso programa de governo está lá, vamos criar um batalhão especializado em divisas, porque as armas e as drogas entram pelas divisas. E se elas estão despolicializadas, vai permitir o ingresso de armas e de drogas. Depois nós vamos ter que melhorar muito a inteligência policial aqui em Sergipe, porque se faz a repressão do crime é com inteligência. Porque com inteligência você se antecipa ao cometimento do crime. Então nós precisamos, na repressão, termos inteligência. Outra coisa, Gilson, nós tínhamos mais policiais, Polícia Militar de Sergipe, nós tínhamos mais policiais há 20 anos atrás do que temos hoje. Números absolutos. A quantidade de policiais há 20 anos atrás era maior do que é hoje. E quanta população cresceu nesses 20 anos? Então precisamos de condição humana, condição material, inteligência policial, batalhão especializado em divisas e uma repressão ao crime. E aí precisamos retomar em Sergipe o policiamento de área, a polícia comunitária, a polícia amiga, que pela sua presença nos arredores das escolas, nas praças públicas, essa presença fará prevenção ao crime. E aí nós precisamos também melhorar nesse cenário o combate à corrupção. Então, DELTAP, Departamento de Combater o Crime Tributário, o crime contra a administração pública, precisa existir não só um departamento em Aracaju, mas nós precisamos regionalizar pelo menos e criar mais departamentos aqui no estado de Sergipe. E precisamos fazer com que as polícias atuem de modo integrado, Polícia Civil, Polícia Militar, guardas municipais, e integrando com essas outras secretarias numa política de Estado para combater a segurança, com educação de qualidade, com atenção à saúde, com assistência social, com cultura, esporte e lazer para a juventude. 8 horas e mais 16 minutos, encerrado assim, portanto, o primeiro bloco. Nós vamos ao intervalo comercial e eu volto na sequência conversando com o candidato Dr. Emerson Ferreira, candidato ao governo do estado pela Rede Sustentabilidade. 93 Notícias.